Boa noite, queridos, sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. É um prazer recebê-los todos para novamente cultuarmos a Deus. Em época de pandemia, quando muita gente está em casa e quando alguns, mesmo podendo estar aqui, não estão, é um prazer ver os irmãos poder conviver, mesmo que à distância, mesmo ainda com máscaras, mesmo ainda com o álcool nas mãos, poder conviver com os irmãos é bom demais. Quero convidá-los a orarmos ao Senhor, vamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, vamos dedicar o nosso culto desta noite ao nosso Deus. Quero dar as boas-vindas aos irmãos que aqui estão e também àqueles que, pelo que vejo, já estão aqui nos acompanhando através da internet. Sejam muito bem-vindos também. Orem conosco, louvem a Deus conosco, aprendam da palavra de Deus juntamente conosco e assim nos tornaremos servos e filhos de Deus cada vez melhores. Deus querido, nós entregamos o nosso culto desta noite nas tuas mãos. Nosso culto individual, a Deus, que é feito nos nossos lares, no nosso dia a dia, é feito, a Deus, a cada hora, nós entregamos sempre a Ti, mas neste compromisso que nós temos, de nos reunirmos como Teu corpo, como igreja do Senhor, para adorar-te, ó Deus, nós aqui estamos cumprindo esse nosso compromisso e dizendo: Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és aquele que programou a nossa salvação em Cristo Jesus, o Senhor é aquele que nos ama acima de tudo. Então, ó Deus, em nome de Jesus, aceita a nossa adoração nesta noite, aceita a gratidão dos nossos corações, os louvores que forem entoados na Tua casa, que sejam agradáveis, ó Deus, à Tua presença. Nós entregamos este nosso culto nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Amém. Quero ler com os irmãos Salmo devocional de número 111, em adoração ao nosso Deus. O Salmo 111 fala das obras magníficas de Deus. Salmo 111, na minha Bíblia, com o Inário Presbiteriano, página 550 do Antigo Testamento. Está Salmo 111, já está no Data Show? Muito bem, então está lá no Data Show. Vamos ler em uníssono o Salmo 111. Ele começa com uma exclamação de aleluia. Então eu quero convidar os irmãos a apenas exclamar o aleluia. Vamos lá? Aleluia! Isso, esse aleluia foi bom, foi melhor do que os dois cultos anteriores, Aleluia é uma exclamação de alegria. Como o salmo começa com a exclamação de aleluia, todo o salmo é em tom de aleluia, todo o salmo é em tom de alegria diante de Deus. É nesse tom de alegria, nesse tom de aleluia, é que nós vamos ler este salmo, que é assim, vamos lá? Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Os irmãos não estão lendo comigo? É em uníssono, todos juntos. Versículo 2: Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Este salmo começa com uma expressão de aleluia, uma expressão de alegria, uma expressão de louvor, mas termina neste mesmo tom, dizendo que o louvor a Deus permanece para sempre. Quer dizer, queridos, que sempre tem gente louvando a Deus.
Quando aqui é noite, em outro lugar é dia. Quando aqui é manhã, em outro lugar é à tarde. 24 horas por dia, nesse globo terrestre, sempre tem alguém louvando e adorando ao nosso Deus. Eu quero fazer parte deste grupo que louva, deste grupo que adora. Se você deseja fazer parte deste grupo que louva e adora, você é nosso convidado, louve e adore conosco. No entanto, como podemos, pecadores que somos, adorar a Deus? Dar a Deus o louvor perfeito de que Ele é digno? Não é possível isso de qualquer maneira. Então nós somos convidados a entregar a nossa vida ao Senhor, somos convidados a entregar a Ele as nossas falhas, nossas imperfeições, para que o perdão que Jesus conquistou na cruz seja aplicado integralmente às nossas vidas. E uma vez purificados, uma vez limpos de todo pecado, possamos então participar deste grupo que louva a Deus para sempre. Vou permitir que os irmãos coloquem diante de Deus suas vidas, 1 minuto de oração silenciosa. Logo após estaremos entregando esse instante ao nosso Deus e aí sim, podendo adorar de coração aberto. Deus grande e maravilhoso, Senhor, Criador de todas as coisas do céu e da terra, Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, para nos resgatar de todo o pecado. Senhor, em Tua presença nós estamos agora cultuando o Teu nome, cultuando a Tua glória, estamos implorando o Teu perdão. Deus, em nome de Jesus, visita-nos, ó Deus, com o Teu perdão, olha para nós com o Teu olhar perdoador. Fortalece os nossos corações, Senhor, para que possamos resistir cada dia mais às tentações, ao inimigo que tenazmente nos assedia, para que possamos apresentar a Ti o louvor e a adoração que o Senhor é digno. Ó Deus, transforma as nossas vidas, tornando-nos cada dia mais santos na Tua presença. Nós Te imploramos isso, imploramos essa Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Uma vez que falamos com Deus, suplicamos a sua misericórdia e certamente fomos ouvidos, temos toda essa esperança, essa convicção, então quero convidá-los a participar deste grupo que leva a Deus um louvor que permanece para sempre. Seremos dirigidos nesse instante pelo nosso grupo de louvor. Aleluia. O salmo, ele começa falando aleluia. Que nós possamos continuar dando aleluias, glórias ao nosso Deus, através do nosso louvor e da nossa adoração. Você que está aqui conosco nessa noite, convido a ficar de pé. Vamos continuar adorando ao Senhor, dizendo para Ele que nós viemos aqui para adorá-lo, para dizer que Ele é nosso Deus, que nós o amamos e que Ele reina sobre nossas vidas.
somos herdeiros com Ele. Somos herdeiros com Jesus Cristo, que se entregou na cruz, derramando seu sangue. E quando Jesus estava naquela cruz, o véu do templo se rasgou, e nos dando livre acesso ao nosso Deus. E quando Jesus nos faz herdeiros com Ele, eu até falei antes, no culto de antes, que a gente vê tantas famílias brigando, né? Depois que os pais morrem, filhos brigando por herança. E nós não precisamos brigar por herança nenhuma, porque a minha herança já é garantida, a sua herança já é garantida. E nós não conseguimos surpreender o nosso Deus. Ele não se surpreende conosco, porque todos os nossos dias estão escritos no livro da vida. Então, antes da fundação do mundo, antes de eu ser gerada, Deus já sabia, no dia de hoje, que eu estaria aqui em conservatório, junto com os meus irmãos, adorando ao Senhor. Então, Ele tem uma herança para mim, Ele tem uma herança para você, Ele tem uma herança para cada um de nós. E nada e ninguém pode tirar isso de nós, porque Jesus se entregou na cruz, derramando o seu sangue, o seu corpo lá na cruz. Mas nós temos uma garantia linda, que Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte, foi ao inferno, tomou a chave da morte, tomou a chave e nos dá a vitória. E a nossa vitória é garantida. Aleluia. Adore ao Senhor. Nós viemos aqui hoje para adorar a Ele, dizer quanto que Ele é amável, quanto que Ele é lindo, quanto Deus é poderoso, porque Ele viu Jesus no meu e no seu lugar para morrer na cruz. Adoremos ao Senhor.
Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus estava na cruz, ele declarou: meu Deus, por que desamparaste? Mas o Senhor não desamparou. Deus estava com ele ali na cruz, naquele momento de sofrimento, de dor. E mesmo assim, ele olhou para alguns que estavam zombando dele e falou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mesmo no seu momento de dor, ele pediu por nós, por aqueles que estavam ali. E tem pedido, tem intercedido, continua intercedendo por nós, pecadores. E o que nos garante essa liberdade, que nós somos livres do pecado, é que Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele está vivo. Nós louvamos, nós exaltamos, nós adoramos, nós damos aleluias a um Deus que é vivo. A um Deus que saiu daquela cruz, saiu do sepulcro, deixou o sepulcro aberto e saiu dali sem nada. O sepulcro ficou vazio. Saiu dali e ressuscitou. E isso nos dá a garantia dessa herança, dessa vitória que nós temos. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor. Continuar cantando aleluias, glórias ao nome dele, pois só ele é digno de receber a nossa adoração. Yeah.
certeza da herança no céu contigo, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, Senhor, pelo teu infinito amor, pelo teu ousado amor, Senhor, que nos constrange, Senhor. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, sempre estar com o coração, Senhor, disposto a te adorar, a engrandecer o teu nome, Deus, mesmo nas lutas, nas adversidades, Senhor, na enfermidade, Senhor, na alegria, em qualquer momento, adorar o Senhor, porque o Senhor é digno, o Senhor é exaltado, o Senhor é merecedor, é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Os irmãos podem se sentar. O desejo mesmo é servir a ceia, dizer amém e ir embora. Tudo já foi dito. A mensagem principal foi dita, que Jesus ressuscitou, está vivo, morreu por nós, ressuscitou por nós, vivo está para nos conduzir aos céus. Essa é a mensagem principal. Isso já foi dito. Mas ainda assim precisamos melhorar no conhecimento de Deus, na santidade de Deus. Deus faz coisas impressionantes. Eu estava aqui hoje vendo a nossa irmã Juliene colocando o álcool gel nas mãos de quem entra. Nós estamos com um recipiente de álcool ali novinho, fechado, esperando esse acabar para usar o outro. Mas esse aí está igual o azeite da viúva, ele simplesmente não acaba. Está já por acabar há muito tempo e ainda está aí, né? É o azeite da viúva. Deus está fazendo render, né? Coisa boa demais é termos Deus como o nosso Deus. Queridos, quero fazer uma pergunta aos senhores. Quem é aqui que se considera templo do Espírito Santo? Eu fingi que ia levantar a mão, não levantei, porque o pessoal ficou com medo de levantar, né? Então, vamos levantar. Quem se considera templo do Espírito Santo? Muito bem, muito bom, muito obrigado. É muito bom ver que os irmãos assim se consideram. É importante saber que os irmãos olham no espelho e o que vê dentro do espelho é o templo do Espírito Santo. Com isso em mente, nós somos o templo do Espírito Santo. Eu quero ler com os irmãos o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 11, versos 15 em diante. Vai aparecer ali na transparência, ali na Data Show, e eu gostaria de ler com os irmãos. Marcos 11, 15 a 18. Muito bem, vamos ler? Diz assim: e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Isto mesmo, amém. Porque eu li o texto muitas vezes com mais um versículo, que eu acabei esperando mais um, né? Muito bem, queridos, nós cultuamos a Deus dentro desta igreja, uma igreja formada de tijolos, uma igreja formada de bancos, mesa, utensílios do culto. Este templo material é aquele no qual nós cultuamos a Deus. E os irmãos podem vir aqui com toda tranquilidade e sentar-se nos bancos, usar um utensílio, ir ao banheiro, porque nós temos a certeza de que o templo está limpo. Existe uma pessoa encarregada, primeiro por Deus, depois pelo conselho da igreja, para cuidar da limpeza da igreja, para tornar a igreja agradável àqueles que aqui vêm. Então nós podemos vir, sentar, participar do culto tranquilamente,
sabendo que não vamos sair daqui com as roupas sujas ou com alguma outra situação constrangedora, porque alguém está preocupado, alguém escalado por Deus para cuidar da limpeza deste templo. Mas nós todos dissemos que somos o templo do Espírito Santo. Ora, existe também uma pessoa encarregada de limpar este templo do Espírito Santo. É bem verdade que a vida, as preocupações da vida, os afazeres, a perseguição tenaz de Satanás a nós, faz com que a gente acabe cometendo um ou outro pecado aqui e ali. E eu estou sendo bonzinho, tem gente que comete pecado toda hora, né? É aqui, lá e acolá. Mas vamos ser bonzinhos, né? Então nós acabamos cometendo alguns erros, vez por outra, em algumas situações. Quer dizer que o nosso templo do Espírito Santo também fica sujo. E aí é preciso que ele seja limpo, é preciso que ele seja purificado. O texto que nós lemos diz que Jesus, quando entrou no templo, viu pessoas fazendo coisas que não deviam naquele templo, viu coisas acontecendo naquele templo que ele não podia permitir. Então ele expulsou aquelas pessoas e ele acabou com toda a atividade que estava ali, que não era condizente com o templo de Deus. Eu quero então convidar os irmãos a meditar neste tema simples que esse texto nos traz. Coisas com as quais Jesus Cristo não convive. Vamos lá? Coisas com as quais Jesus Cristo não convive. A Bíblia diz que Jesus entrou no templo, e ao entrar no templo, ele viu algumas pessoas com quem ele não podia conviver, pessoas que faziam coisas erradas, pessoas que estavam no templo do Senhor, e não era para adorar, não era para falar com Deus, não era para fazer o bem, estavam ali tentando ganhar recursos próprios, tentando transformar a casa de Deus em instrumentação do seu lucro. Pessoas que eram cambistas, vendiam pombas, vendiam uma série de coisas. É preciso entendermos como é que isso funciona lá, né? Na sua palavra, Deus determina que todos os judeus trouxessem para o templo as suas ofertas. Mas ele também fala o seguinte: quem mora muito longe, mais de um dia de viagem, e vai trazer, por exemplo, as primícias do seu gado, vai trazer bois para o templo, não tem como trazer aquele montão de boi para o templo, né? Enfim, caminhando pela rua com ele. Então a ordem de Deus é o seguinte: vende lá, pega o dinheiro, traz para cá, aqui compra outro gado e oferece. Mas é claro, vai comprar um gado na mesma qualidade do que aquele que ele vendeu lá, porque é para o Senhor. E o que acontecia então? Muita gente viu nisso uma maneira de ganhar dinheiro, e eles traziam para o templo os bois, os pombos, ofertas que as pessoas deveriam dar, e as pessoas começaram a se acomodar, ninguém queria trazer mais nada não, trazia só o dinheiro, comprava ali, entrava e ofertava. Só que aquilo que se comprava na porta do templo não era da mesma qualidade, vendiam ali animais coxos, animais que não eram das primícias do rebanho, animais que não estavam na idade certa. Então a oferta a Deus passou a ser uma oferta ruim, não era com a mesma qualidade, a mesma purificação que deveria ser, porque aquelas pessoas queriam o lucro próprio, e até os ofertantes queriam apenas uma facilidade a mais. Então Jesus, entrando naquele templo, viu que estas coisas aconteciam, e ele não pode conviver com isso. Então ele derruba as mesas, ele derruba as cadeiras, ele não pode conviver com aquelas pessoas, então ele expulsa aquelas pessoas do templo. Mas nós dissemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Ora, se existem pessoas e se existem coisas com as quais Jesus Cristo não convive, e nós somos o templo do Espírito Santo, então isso nos coloca numa encruzilhada muito difícil. Porque quando Jesus entra na nossa vida, muitas coisas que nós tínhamos precisam ser abandonadas, precisam ser expulsas do nosso coração, precisam ser abandonadas de nossa vida. Práticas que nós tínhamos têm que ser deixadas de lado, palavras que nós falávamos precisam ser deixadas de lado,
Sentimentos que nós tínhamos precisam ser deixados de lado para que Cristo habite este coração que é templo do Espírito Santo. Por outro lado, se tais práticas continuam no nosso coração, se tais palavras continuam no nosso coração, se tais sentimentos continuam no nosso coração e Jesus não pode conviver com isso, então é sinal que Jesus não está presente. É simples assim. Quando Jesus entra, essas coisas saem. Se essas coisas estão presentes, é porque Jesus não está presente. Por mais que essas pessoas estivessem presentes no templo, por mais que estivessem prestando um serviço no templo, ainda assim, não estão fazendo o que é certo. E Jesus não pode conviver com elas. Jesus não quer tolerar essas pessoas e essas coisas. Jesus não quer a companhia dessas coisas, dessas pessoas. Jesus não vai estar no mesmo ambiente, não vai habitar com essas pessoas. Ficamos então nessa situação. Quando Jesus entra no nosso coração, quando somos feitos templos do Espírito Santo, essas coisas têm que ser deixadas de lado, têm que ser expulsas do nosso coração, porque se elas permanecem, então Jesus não pode permanecer. Nós temos no nosso vernáculo brasileiro uma palavra muito simples, muito pequena, que atrapalha tudo. É o famoso mas. Pastor, eu sei que eu não fui honesto nessa situação, mas nós estamos em tempo de pandemia, mas o dinheiro está curto, mas eu tenho responsabilidades ali a cumprir, então por isso é que eu fiz essa desonestidade. O mas é uma tentativa de acomodar no mesmo ambiente Jesus e a desonestidade. Jesus não convive com isso. Ah, pastor, eu sei que aquela pessoa, ela não é a pessoa conveniente, mas ela é uma pessoa tão boazinha, é uma pessoa tão carinhosa, é até honesta, e é uma tentativa de acomodar no mesmo coração Jesus Cristo e coisas com as quais Jesus não convive. E aí eu poderia citar N fatores, N coisas, não vai caber aqui no nosso horário, mas com certeza cada um de nós conhece, nas suas vidas, nas nossas vidas, tendências, sentimentos, desejos, e eu agora vou entrar um pouco mais pesado, quem sabe dizer, palavras, práticas, com as quais Jesus não convive. Então não se iluda, se tais coisas estão presentes no seu coração, é porque Jesus não está, porque quando Jesus está, estas coisas não estão. E Jesus não chamou ninguém aqui para dizer, para bater em ninguém com vara de marmelo, para meter o chicote em cada um, e alguns dizem, o pastor está batendo muito forte. Jesus não chamou ninguém aqui para bater em ninguém, não. Jesus chamou você aqui para dizer, meu filho, se você quer que eu habite o seu coração, você tem que tomar jeito da sua vida. Meu filho, se você quer que eu habite com você, se você quer que o seu corpo seja o templo do Espírito Santo, se você quer que o seu coração seja a morada do divino, ou você muda, ou não tem jeito. Larga essas práticas, abandona essas palavras, deixa esses sentimentos, abandona esses desejos, dá um jeito na sua vida, ou então você pode estar na igreja lá, ou como eles estavam no templo, prestando serviço, vendendo as coisas para quem está precisando, chegando na hora, e tudo parece que é um serviço bem prestado, mas são pessoas, são coisas, são atitudes com as quais Jesus não vai conviver. Não se iluda! Com Deus não se brinca, Jesus não convive com essas coisas. Se queremos ser moradas do Espírito Santo, e cada um levantou a mão quando eu perguntei quem se considera a morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, todo mundo levantou a mão. Eu levantei duas mãos, levanto perna, levanto tudo, porque eu quero ser morada do Espírito Santo, eu sou morada do Espírito Santo, eu faço força para ser morada do Espírito Santo. E é claro que todo esse trabalho Jesus faz nas nossas vidas, mas não dá para lá no nosso coração nós tentarmos conciliar a presença de Jesus com a presença de coisas na nossa vida, de pessoas na nossa vida, com as quais decididamente Jesus não convive. Então, se essas coisas estão presentes, firma a tua cadência. Assim que se diz na vida militar, né? Firma a tua cadência, porque Jesus não está nessa marcha. Jesus não está nessas fileiras. Você não está cerrando fileiras com o nosso Salvador. A Bíblia
texto que nós lemos, diz assim no versículo 16: não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio no templo. Vejam que ele está falando de um trabalho. Nós não sabemos se é trabalho a favor do templo ou se é um trabalho a favor de quem está trabalhando. Se ele está levando uma mesa para ali, para o serviço do templo, ou se é para ele vender alguma coisa em cima da mesa. Se está levando uma cadeira para ajudar alguém, ou se é para ele mesmo sentar-se em algum lugar melhor. Não sabemos que tipo de trabalho está sendo feito. Mas o que Jesus declara é o seguinte: você não sabe, não está escrito, você já não estudou, já não te foi ensinado que a minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração. Tudo que se faz na igreja, que não é para o louvor da glória do Senhor, que não pode ser traduzido em oração, qualquer coisa que você não possa orar e citar o que você está fazendo na oração, qualquer coisa que não seja isso, está contra o culto a Deus. Isso é um culto que Deus não recebe, é uma adoração que Deus não recebe, é um louvor que Deus não recebe, se qualquer coisa for feita fora do louvor da glória do Senhor. Se qualquer coisa que você fala, ou faz, ou pensa, ou sente, você não pode traduzir isso numa oração, num conversar com Deus. E é isso que Jesus está dizendo para aquele povo, e é isso que ele diz para mim e para você. E ele, apesar de ter chutado lá o balde, chutado cadeira, mesa, ele não trouxe você aqui para bater em você. Ele trouxe você para dizer: meu filho, minha filha, essa é mais uma instrução. Veja que a Bíblia diz: ele os ensinava e dizia isso, e ele está nos ensinando e nos dizendo isso, que a sua casa, o seu templo, tem que estar limpo desses pensamentos, limpos dessas atitudes, limpo dessas coisas e até dessas pessoas. Vocês lembram do domingo passado? Nós falamos sobre os sepulcros invisíveis. Ele acusa os fariseus de serem sepulcros invisíveis, porque Deus proíbe tocar em sepulcro, ficará imundo 7 dias. Mas às vezes alguém era morto, enterrado no campo e não botava nenhuma marca, sem saber a pessoa vinha passando, pisava naquele sepulcro, pronto, imundo 7 dias. E não adiantava dizer: ah, Senhor, eu não sabia. Para Deus não tem essa desculpa. Então há também pessoas, e Jesus disse isso quando chamou de sepulcros invisíveis, há pessoas com as quais Jesus não convive. E se nós queremos ser templo do Espírito Santo, se queremos Jesus habitando conosco, se queremos Jesus habitando em nós, nós temos que ter muito cuidado, muito tino, nós temos que ser muito severos conosco mesmo, no que pensamos, no que sentimos, no que falamos, no que fazemos, na maneira como somos conhecidos. Diz a palavra de Deus assim: vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Essa transformação não é uma coisa que acontece de repente, não. É uma coisa vagarosa. Alguém chegou vendendo alguma coisa, no outro dia outro chegou vendendo outra, no outro mês alguém chegou fazendo uma outra coisa, e é assim que muitas vezes a casa de Deus é vilipendiada, ela muda a sua direção. Eu conheço igrejas, eu comentei aqui no culto anterior, que começaram a fazer algumas refeições na igreja. Eu não sou contra isso, de vez em quando há uma atividade especial, a gente faz um almoço e vende o almoço para cobrir algum custo, para fazer alguma campanha, mas eu conheço igrejas que começaram a fazer isso tão a miúde, que hoje a principal receita da igreja é a venda de comida. A igreja virou um restaurante, o culto a Deus agora é acessório, é uma atividade secundária, agora é restaurante. Estávamos vendo esses dias na internet uma situação, na televisão, não sei, em que o templo da igreja era alugado para outras coisas. Domingo não tem culto, domingo tem culto, mas o dia de semana não tem. Eles alugavam o templo para fazer uma série de outras coisas que não era coisa de Deus. Queridos, Jesus não vai habitar o mesmo ambiente que as coisas que ele abomina. E nós precisamos estar atentos a isso. E ele está dizendo: meu filho, minha filha, toma jeito, conserta a sua vida, porque senão você pode até estar pensando que eu estou morando contigo em você, mas não estou. As pessoas podem olhar e achar que eu estou habitando contigo ou em você, mas eu não estou.
porque existem coisas com as quais eu não posso conviver. É um alerta de Jesus, é um chamado de Jesus a cada um de nós, para consertarmos a nossa vida, para fazermos um conserto com o caminho da salvação. E a Bíblia diz que os principais sacerdotes e escribas, vendo isso, eles não gostavam, queriam matar Jesus, porque naquela época, nessa época de Jesus, os principais sacerdotes não eram mais da tribo de Levi, nem eram escolhidos pelo povo, agora eles eram escolhidos pelo governante. Era o governador que escolhia quem seria o sumo sacerdote, para que o sacerdote ensinasse aquilo que o governo queria que ensinasse. Vocês acharam que isso era coisa de agora, né? De direita, de esquerda? Não é de agora não. Desde muito tempo a política tenta usar a religião como instrumento para o seu poder. E contra isso é que Jesus bateu também. Contra os principais escribas, sacerdotes, doutores da lei, porque a casa de Deus não é para política, não é para lucro, não é para nenhum tipo de sentimento, não é para nenhum tipo de palavra que não seja o louvor da glória do Senhor. O nosso catecismo nos diz qual é o fim principal do homem. O fim principal do homem é glorificar a Deus e aproveitar dele para todo sempre. É disso que nós fomos feitos e para isso é que nós fomos feitos, para o louvor da glória do Senhor. Nós vamos tomar hoje a Santa Ceia. E ao determinar a Santa Ceia, Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Em memória de Jesus não é apenas lembrar que Jesus esteve no mundo. Em memória de Jesus não é apenas lembrar que Jesus morreu por mim, morreu por você. É muito mais do que isso. É em memória do que nós temos que fazer a partir disso. É em memória do que Ele determinou que fizéssemos. É em memória daquilo que nós estamos devendo na nossa carreira cristã, para consertarmos a nossa vida. Hoje é o dia de conserto. Hoje é o dia em que vamos celebrar a Santa Ceia, lembrando de que Jesus não convive com certas coisas, com certas práticas, com certas pessoas. Precisamos consertar a nossa vida. Eu consertar a minha, você consertar a tua. Sermos, de fato, templos do Espírito Santo, para a honra e para a glória do nosso Deus. Hoje é dia de Santa Ceia. Quero então convidar o irmão presbítero José. Hoje em cada culto um presbítero nos ajudou, né? O irmão José está presente, vai nos ajudar, nos auxiliar na distribuição da Santa Ceia do Senhor. Eu quero me desculpar então com os irmãos que estão nos assistindo lá de sua casa. Vamos agora participar da Santa Ceia. Vamos encerrar então aqui a nossa live, no desejo de que a palavra de Deus tenha falado ao seu coração, que os louvores cantados tenham falado ao seu coração, que as orações que foram feitas tenham falado ao seu coração, tornado você uma pessoa melhor para o nosso Deus, um melhor cidadão dos céus e da terra, um melhor filho de Deus. Deus te abençoe grandemente. Se você deseja assistir este culto outras vezes, ou os outros cultos que você não assistiu, nós temos o canal no YouTube, você pode entrar lá, com o meu nome, Josinei R. Pires, vai assistir os cultos. Tomara que a palavra de Deus faça efeito na sua vida. Seja abençoado aí de onde você está. Deus seja gracioso, misericordioso com você. Amém? Fica na paz.